Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acredito, senhor presidente, que hoje não haja qualquer dúvida sobre o senhor Eike Batista. Todos devem saber tratar-se de um grande criminoso, que não foram poucos os crimes já comprovados Era só saber o que era, né? por ele praticados. Então, mas elas que têm... Fico pensando no sofrimento das pessoas prejudicadas. Tenho na minha memória as audiências públicas feitas com os pequenos proprietários de terra de São João da Barra, a agricultura familiar. À época, o governo do estado desapropriou um distrito inteiro, o 5º distrito de São João da Barra, para praticamente doar as terras com o objetivo de viabilizar o Porto do Açu. Um sofrimento muito grande. Famílias inteiras expulsas de suas terras, inclusive com o uso arbitrário de força policial. Tive a oportunidade, senhor presidente, de me reunir várias vezes com representantes das comunidades e também lá na comunidade. Me lembro que cheguei ao delírio de propor o tombamento de todo o 5º distrito. E a Câmara de Vereadores de São João da Barra, por sua maioria, aprovou o tombamento. A prefeita, à época, vetou e a Câmara de Vereadores derrubou o veto. É claro que o tombamento era uma espécie de denúncia, mas serviu, pelo menos naquela fase, como um obstáculo para que as ações fossem concretizadas com a velocidade desejada pelo senhor Eike Batista, por seus cúmplices, inclusive do próprio governo. Mas agora, o senhor Eike Batista está completamente desmascarado. Não há nenhuma dúvida. Aliás, quando falo dos agricultores familiares, me lembro dos acionistas minoritários. O que causa estranheza é o fato do senhor Eike Batista não estar preso, pô. É preciso que haja alguma explicação minimamente razoável para que o nosso poder judiciário nos contemple com algo que justifique. O senhor Eike Batista está solto. E aí, senhor presidente, surge a figura de um juiz federal, doutor Flávio Roberto de Souza. Um juiz federal que vinha se apresentando como rigoroso. Determinou a apreensão dos bens, de modo a garantir o ressarcimento de eventuais vítimas do senhor Eike Batista. E dentre os bens, belíssimos automóveis. Aliás, até a ex-esposa, Luma de Oliveira, viu os bens que estavam em sua residência serem recolhidos. Cheguei a ver a última entrevista do doutor Flávio Roberto na televisão. E ele, empedernido, entrincheirado numa posição moralista. A defesa do senhor Eike Batista
vinha de tudo fazendo para que o juiz da causa fosse afastado, considerado suspeito, sem sucesso. E aí, estamos agora diante de um escândalo que pode ser surpreendente para alguns. O juiz federal, Dr. Flávio Roberto, é flagrado dirigindo o Porsche, um dos veículos que ele próprio determinara a apreensão. Não sei, ele poderia pelo menos ter demonstrado um gosto maior, dirigindo o Lamborghini, mas não, ele dirigia o Porsche. Eu não vou imaginar que o doutor Flávio Roberto, juiz federal, seja um idiota. Aprendi há muitos anos atrás, nos bancos da Faculdade de Direito, que juridicamente falando, idiota é aquele que não tem noção do perigo. Eu não posso acreditar que o doutor Flávio Roberto seja tão idiota a ponto de não ter a devida noção de que ele seria imediatamente flagrado, que seria impossível proceder da forma como ele procedeu, sem que fosse imediatamente alcançado. E aí, senhor presidente, eu só posso chegar a uma elementaríssima conclusão. O doutor Flávio Roberto se fez de rigoroso, caminhou com os atos processuais até ao ponto de praticar algo impensável. E tudo indica que agora todos os atos processuais por ele praticados estejam correndo risco de uma anulação, o que vai beneficiar claramente o senhor Eike Batista. Eu suspeito que o doutor Flávio Roberto, tenha vendido caro este resultado, porque vivemos uma quadra da vida nacional em que pessoas antes identificadas como respeitáveis, aliás, respeitabilíssimas, especialmente os dirigentes das grandes empreiteiras, outros dirigentes de empresas estatais, não só estão sentados no banco dos réus, mas estão também presos preventivamente por interesse da justiça. Eu imagino que o Judiciário Federal do nosso país há de tomar todas as providências, primeiro, para responsabilizar o doutor Flávio Roberto, para que ele pague caro por desmoralizar a justiça, mas acima de tudo também, que providências mais rigorosas sejam tomadas em relação ao senhor Eike Batista, porque fica a suspeição de que alguma tratativa houve para que o doutor Flávio Roberto assumisse a responsabilidade de algo tão escandaloso, que vai culminar com a anulação de vários processos. É preciso que o doutor Flávio Roberto seja responsabilizado, perca inclusive a toga, mas é preciso também que a população, que o povo, especialmente os prejudicados,
pelo senhor Eike Batista, mas que o povo seja contemplado, que seja superado o deboche do senhor Eike Batista. Depois da prática de tantos crimes comprovados, continue solto. Nesse caso específico, temos que esperar, exigir a responsabilização do Dr. Flávio Roberto, juiz federal, mas acima de tudo também, que seja determinada a prisão do senhor Eike Batista, para que ele responda, preso, por todos os crimes por ele praticados e que já estão comprovados. Muito obrigado. Não havendo oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 16h30, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.